Olá, meus príncipes! No vídeo passado, eu expus várias ações questionáveis e algumas atrocidades que a Fundação já cometeu e comete até hoje. Mas nesse, eu vou expor uma das, se não, a maior inimiga da Fundação, a Insurgência do Caos. E depois desse vídeo eu com certeza vou falar sobre a GOC, Mão da Serpente e de outros grupos de interesse que tem por aí. E no fim dessa história, quem tá certo e quem tá errado vai depender só do ponto de vista de cada um. Se você acompanha o canal, já deve saber como funciona pelo menos a superfície da fundação e sabe da existência do Conselho O5, que é literalmente o mais alto escalão que se pode ter nessa organização, cujas suas identidades são secretas até hoje. Eles podem ser pessoas, criaturas, entidades, ninguém sabe. Mas de uma coisa é certa, eles são ultra importantes e só entram em ação quando são extremamente necessários. Eles comandam tudo o que é de mais importante na fundação. E para não fazer o trabalho sujo que vocês devem saber muito bem qual que é, se vocês assistiram o vídeo anterior, eles criaram um grupo que seria responsável por tudo isso. Mas esse grupo passou tanto tempo em contato com essa sujeira que os pensamentos deles acabaram mudando. Eles mudaram seu pensamento e se rebelaram contra os ideais da fundação. Enquanto a fundação queria conter os SCPs, o grupo que iria se tornar mais pra frente a Insurgência do Caos, que conhecemos hoje, queria usá-los como arma e evoluir a humanidade. Porém, sabendo que a Fundação nunca aceitaria isso, foi aí que eles planejaram uma rebelião. E no meio dessa guerra interna dentro da própria Fundação, eles literalmente roubaram alguns SCPs. Mas será que as suas intenções são realmente boas assim? Na verdade, tudo desde o começo já mostra que eles têm um pé nessa sujeira toda, porque afinal de contas eles surgiram para fazer o trabalho sujo, o trabalho que ninguém gostaria de fazer. Então, com certeza eles já se acostumaram com isso. E para dar um gostosinho para vocês das coisas que eles fazem, eles de tempos em tempos mandam pessoas infiltradas para conseguir informações dentro da fundação. E o jeito mais fácil de conseguir é sequestrando funcionários, torturando eles até conseguir algo valioso dessas informações. Outra coisa terrível que a insurgência fez foi fazer testes extremamente perigosos com SCPs que eles capturaram. E que esses testes causaram a morte de centenas de pessoas, como por exemplo, a morte de 375 alunos da Kirklinwood High School. Mas no fim eles não assumiram a culpa, passando a responsabilidade inteira para a fundação. Mas vamos por partes, começando com o objetivo da Insurgência do Caos, de roubar e usar SCPs como armas. A insurgência sempre desde o começo buscou poder, através da manipulação e usando as anomalias que eles conseguem, tomando de outras organizações. Eles usam essas anomalias para o seu próprio benefício e para acabar com outras organizações rivais, como a Fundação, por exemplo. Então nem se pode esperar que eles tenham compaixão de algum SCP criança, inofensivo ou algo assim. Eles vão fazer todo tipo de teste que tiver ao alcance deles, sendo perigoso ou não, e vão usá-los como armas, porque para a insurgência os SCPs não passam disso, apenas armas de guerra. Eles fazem de tudo ao seu alcance para conseguir o que querem e derrubar seus inimigos para o seu próprio benefício, causando guerras, usando espionagem e sabotagem. No fim das contas, eles acreditam que as anomalias podem e devem ser usadas para alcançar seus objetivos. Exato, os seus objetivos. Os objetivos da própria insurgência, porque eles são mais focados em alcançar poder do que proteger a humanidade em si. A insurgência já realizou muitos ataques terroristas por aí, e obviamente usaram as anomalias que eles roubaram para maximizar o caos e a destruição. Esses ataques custaram a vida de milhares de pessoas e causou uma destruição inimaginável. Fora isso, ela também tem um histórico podre de realizar experimentos cruéis com seres humanos, muitas vezes usando SCPs para explorar os limites da resistência humana ou criar novos tipos de anomalias. Além de causar rebeliões que sempre acabam em mortes e sofrimento, eles manipulam o governo para o seu próprio benefício, devastando regiões inteiras para criar um ambiente adequado para eles fazerem suas operações. Agora que vocês já sabem o básico que essa organização já fez, vamos para os acontecimentos em si. Vocês já ouviram falar da Operação Heaven Feed? Esse foi um ataque coordenado da insurgência contra uma instalação da fundação na intenção de, obviamente, roubar anomalias.
Esse ataque acabou na morte de muitos funcionários e na perda de muitos SCPs importantes, incluindo o SCP-076-2. Uma entidade extremamente perigosa. Se vocês acompanham meus vídeos, talvez lembrem que eu já falei sobre o Site-19, uma instalação abandonada da Fundação, que ainda tem muitos SCP soltos lá dentro, mas que é perigoso demais para mandar alguém explorar, tanto por causa das anomalias soltas, quanto porque o lugar pode desabar a qualquer momento. E adivinhem quem foi o culpado disso tudo? Exato. A insurgência. A insurgência invadiu o Site-19, que era um dos maiores e mais bem protegidos, e causaram um massacre lá dentro, destruindo o lugar e libertando várias anomalias perigosas. A mesma coisa pode-se dizer que aconteceu com a Área 14. Eles se infiltraram e sabotaram o lugar, liberando muitas entidades perigosas, não se importando para onde elas iriam e quanto caos e perdas de vidas elas iriam causar por aí, porque a insurgência só pensa em poder e não na raça humana. E vocês por acaso conhecem o SCP-610? Claro que conhecem. A insurgência foi responsável por liberar essa infecção, que transforma nada mais, nada menos que qualquer ser vivo em massas grotescas de carne e extremamente contagiosas. Eles liberaram essa anomalia numa área cheia de pessoas, e isso não deu em outra. Causou uma quarentena em todo lugar, com várias e várias mortes. É bem perceptível o ódio que a insurgência tem pela Fundação, se referindo ao Conselho O5 como monstros e demônios imundos que só querem saber de poder. Tanto que em alguns arquivos no site da própria insurgência, eles exporam a suposta identidade de cada membro do Conselho O5 e as atrocidades que cada um cometeu. Mas é bem hipócrita da parte deles querendo pagar de justiceiros quando a culpa do cartório vem à tona. Falando em culpa, vocês já ouviram falar da Operação Black Box? Pois não se preocupem que eu vou contar pra vocês. Essa operação foi uma vez que a insurgência manipulou uma entidade de nível Keter para atacar uma cidade inteira. E o seu objetivo era causar o máximo de destruição possível para desviar a atenção da Fundação, enquanto eles faziam outros objetivos clandestinos. Além desses, tiveram os ataques chamados de o Reator Fantasma e a Operação Red Tide. No incidente do reator fantasma, a insurgência sabotou um fucking reator nuclear e obviamente causou uma catástrofe. A Fundação teve que entrar no meio para evitar que as coisas piorassem ainda mais, mas o estrago já estava feito. E na Operação Red Tide, a insurgência lançou um ataque químico usando uma anomalia que causava efeitos neurotóxicos em massa. Esse ataque foi feito numa cidade enorme, causando caos, destruição e mortes. No fim, a Fundação teve que entrar no meio mais uma vez. Isso por si só já mostra o quão bons eles são e se preocupam com a humanidade, tendo uma moral gigante para criticar a Fundação. Para complementar um pouco mais, essa organização maravilhosa já libertou duas das criaturas mais temidas da Fundação, o SCP-682 e o SCP-096. Nesses dois casos, eu nem preciso dizer o quão catastrófico foi e o quão difícil foi para capturar de novo essas criaturas. E na vez que liberaram o 096 foi praticamente por pura diversão, porque eles só liberaram a entidade para ela servir como uma distração para a Fundação, enquanto a insurgência roubava outras anomalias. Aconteceram muitas outras sabotagens, liberação de outros SCPs dentro da própria Fundação, que mataram muitos funcionários, como quando eles se infiltraram e liberaram o SCP-173 e 049. Muitas pessoas foram mortas lá dentro, e os outros se transformaram em zumbis do médico da peste. Muitos outros ataques foram feitos em cidades, que, como vocês sabem, foram sacrificadas vidas humanas para distrair a Fundação, que ia lá resolver o problema enquanto eles saíam pelas portas dos fundos, fazer algo mais obscuro ainda. E para fechar com chave de ouro, que tal colocar crianças inocentes no meio? Lembram do SCP-4666? Uma criatura grotesca, nojenta e sanguinária? A insurgência já sequestrou crianças inocentes e jogou elas para essa criatura, para fazer os seus testes sombrios. A criatura sequestrou elas, causando uma morte lenta e dolorosa para as crianças. Agora, eu creio que comparar qual das duas organizações é mais macabra depende do ponto de vista, mas no meu ponto a insurgência, se quiser, pode ser muito pior do que qualquer coisa, se for para alcançar os seus objetivos. Ela mata, tortura, manipula, faz literalmente de qualquer coisa para prejudicar a Fundação e outras organizações para crescer a sua própria. Ela definitivamente odeia a Fundação e pode muito bem criar mentiras sobre ela para manipular a massa. É difícil no que acreditar e quem acreditar. Então eu acho que eu posso dizer isso novamente. Não acreditem no que eles falam. Não acreditem nas mentiras deles.